Atenção Marvecos, Marvelinos, Marvelnautas e Marveloides, está começando o Marvete Lendo e hoje vamos falar sobre uma terrível experiência. Arma X é a obra-prima de Barry Windsor Smith, que conta a história da grande transformação enfrentada por Logan, o mutante mais animalesco da Marvel. O experimento que implantou Adamantium no corpo de Wolverine é mostrado com uma arte impressionante e violenta, com detalhes que hipnotizam o leitor, deixando o amante da nona arte tirar as suas próprias conclusões, ao mesmo tempo que fragmenta a interpretação, fazendo com que a gente sinta um pouco do que significa ter memórias e interpretações picotadas do mundo. A história é levada como uma reprodução do que deveria ser a mente de Wolverine. Quadros, lembranças, fragmentos, flashes, picotes de memórias que mostravam um enorme quebra-cabeça repleto de peças faltando. O início do procedimento revela a equipe impiedosa responsável pela experiência. Logan foi abordado à força e ainda assim resistiu, mas não pôde evitar sua captura. Jogado em um laboratório, Logan vira um experimento bizarro de infusão de adamantium, enquanto seus sinais vitais são monitorados em um círculo atordoante de reações. Aparentemente, os cientistas só descobriram as características sobre-humanas de Logan após o início da experiência, quando percebem que ele não tinha cicatrizes, mesmo tendo sido baleado em algum momento de sua vida e ferido violentamente antes de sua captura. Seu cabelo crescia rapidamente, e eles percebem que Logan era um mutante. O líder do experimento entra em contato com alguém que sabia da genética de Logan. Os primeiros efeitos fora do controle começam a aparecer quando as mãos de Logan começam a sangrar e a absorção do adamantium aumenta. Logan desperta e um agente é enviado para o laboratório só para ser dilacerado pelas garras de metal que pularam de suas mãos. A fera descontrolada destrói a parede envidraçada do laboratório, mas acaba apagando sem os monitores de controle vital. O professor líder do experimento conta ao Dr. Cornelius, outro membro da liderança, sobre a condição diferenciada de Logan. O Homo Superior foi utilizado para ser a criação de uma arma de combate fenomenal. A natureza agressiva de Logan, junto com a sua rápida regeneração e a infusão do adamantium, davam ao Bronco Cobaia um poder impressionante, mas ele precisava ser controlado por meio de manipulação mental. As primeiras experiências mostram que o controle sobre Wolverine não seria algo simples de conseguir. Ele tem momentos de lucidez e desejos de vingança, mas contra o homem que aparentemente comandava o experimento, ele nada faz. Testes e mais testes são feitos, expondo Wolverine ao frio e a animais selvagens, e cada vez mais o Carcaju vai soltando sua fúria. Ele é cortado, explorado, torturado, humilhado, até que as experiências demonstram que ele poderia ser controlado. Mas o professor sempre queria mais. O professor queria um teste com humanos, para simular a agressividade de forma real. Só que esse dia foi diferente. Nesse dia, Wolverine não obedeceu os comandos dos cientistas. Ele levantou e atacou de forma selvagem e visceral. Descontrolado, Wolverine avança pelos corredores, destroçando toda a guarda do local, seguindo em direção aos aposentos do professor, que tentava contato com outro nível do comando da operação. Aparentemente, Logan estava fora de controle de forma proposital para eliminar toda a equipe da Experiência X. Depois de perder a mão, o professor, junto com o Dr. Cornelius e a operadora Hines, se isolam no reator de adamantium, mas logo o caçador adentra o recinto. Cornelius atira em Wolverine e é o primeiro a ser estripado. O professor leva Hines para o núcleo do reator e joga a moça para dentro do equipamento, atraindo Logan para ser atingido pela descarga energética. O professor afirma que matou a Arma X para os desconhecidos líderes, mas Wolverine ainda vivia e logo encontra aquele que tentou matá-lo. Logan começa a regenerar seu corpo, mas a sua mente estava em frangalhos. Ele lembra apenas de flashes e sai da instalação, mas ele ainda estava sendo monitorado.
pelo professor, por Cornelius e por Heinz. Tudo foi uma manipulação mental para fazer com que Wolverine achasse que eliminou os culpados pelo seu sofrimento. Porém, mais uma vez o Carcaju os encontra. Uma série de pontas soltas são deixadas no final da história e a interpretação é livre, assim como Wolverine passava a ser livre também a partir daquele momento. Um sofrido mutante usado para uma experiência terrível que agora não tinha mais uma história no passado, apenas um futuro. Apesar de ter sido publicada em 1991, Arma X pode muito bem ser considerada uma das primeiras histórias cronológicas do universo Marvel chamado de 616. Cronologicamente, ela se passa antes da aparição do Quarteto Fantástico nos anos 60. O Experimento X ocorreu antes de Logan ser afiliado ao Departamento H, e relatos afirmam que essa história se passa em 1961. Ou seja, um grande flashback e pode ser lido dentro do bloco de origens do universo Marvel. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e os seus comentários, assine o canal e ative o sininho de notificações para receber os avisos sobre as novidades. Compartilhe o vídeo e visite o site marvelchrono.blogspot.com.br, o maior projeto brasileiro de organização das histórias da Marvel.